Olá, vamos para mais uma aula da Fátima, uma aula de Química. Hoje nós vamos trabalhar com eletrólise. Então, primeiro vamos entender o que é a eletrólise. Lembrando que quando a gente tem energia química sendo transformada em energia elétrica, nós temos uma pilha. E uma pilha, ela sempre é uma reação espontânea, correto? Então, toda pilha, ela é uma reação espontânea, onde ela transforma energia química em energia elétrica. Já quando nós temos a energia elétrica transformando energia química, nós temos uma eletrólise. E essa eletrólise, ela é uma reação não espontânea. Então, o que nós precisamos saber? Que para uma eletrólise acontecer, é necessário que eu tenha um gerador, alguém fornecendo energia para que a minha eletrólise ocorra. Vocês já aprenderam separação de misturas. Na natureza, a gente não consegue encontrar substâncias puras. Então, existem alguns métodos de separação. Por exemplo, como se obtém o sódio para se fazer a soda cáustica? Vem da água do mar. E na água do mar nós temos o cloreto de sódio. E como que se faz essa separação do sódio e do cloro para podermos fazer a soda cáustica? Através de um processo de eletrólise. Então vamos entender o que nós temos. O que nós temos em uma pilha? Em uma pilha nós temos o ânodo, que é o polo negativo, aonde ele manda elétrons para o cátodo, que é o polo positivo. Isso em uma pilha, correto? Então, nós temos o polo negativo mandando elétrons para o polo positivo. Então, essa pilha vai gerar energia para minha eletrólise. Então, o que nós temos? Lá no polo negativo da pilha, o ânodo sofre oxidação, que é perca de elétrons, ele perde elétrons. Em uma pilha, o cátodo sofre redução, onde ele está ganhando elétrons. Em uma eletrólise que está recebendo essa energia, o polo negativo da pilha se liga ao polo negativo da eletrólise. Só que aqui o polo negativo da pilha está perdendo, enquanto o polo negativo da eletrólise, ele está ganhando elétrons. Por esse motivo, o polo negativo da eletrólise é chamado de cátodo, aonde acontece uma redução. Então, o polo negativo da pilha, ânodo. O polo negativo da eletrólise, cátodo. Correto? Agora, vamos lá. Polo negativo se liga ao polo negativo. Polo positivo da pilha se liga ao polo positivo da eletrólise. Só que o polo positivo da pilha se chama cátodo. O polo positivo da eletrólise se chama ânodo, aonde acontece uma oxidação e ele perde elétrons. Então, vocês sempre têm que lembrar, o negativo da pilha se liga ao negativo da eletrólise. O positivo da pilha se liga ao positivo da eletrólise. Só que o que muda? Os nomes. Na pilha, o negativo é o ânodo, na eletrólise, o negativo é o cátodo. Na pilha, o positivo é o cátodo, na eletrólise, o positivo é o ânodo.
Nós temos um outro exemplo de uma pilha, aqui um outro gerador, uma outra pilha mais simples, aonde nós temos, pilha, polo negativo, polo positivo, isso é a pilha. Na pilha, esse é o ânodo, esse é o cátodo, correto? Na pilha. O negativo daqui se liga ao negativo daqui, mandando elétrons para a eletrólise. Aí lá na eletrólise, o negativo se chama o quê? Se chama cátodo. E esse negativo se liga ao positivo da eletrólise, que se chama ânodo. E as substâncias que são colocadas aqui, por exemplo, lembra que eu falei do cloreto de sódio? Então, quando ele é aquecido, porque ele passa por um processo de fusão, ou seja, ele é aquecido e vai passar do estado sólido para o estado líquido, vai se separar em íon positivo e íon negativo. O positivo vai para o polo negativo da eletrólise e o negativo vai para o polo positivo da eletrólise. Correto? Entendido até aqui, gente? Então, o que é eletrólise? É uma reação não espontânea. Para que uma eletrólise ocorra, é necessário que eu tenha um gerador passando energia para que isso ocorra. Correto? O negativo da pilha vai estar ligado ao negativo da eletrólise. O positivo da pilha ligado ao positivo da eletrólise. Então, vamos lá agora fazer um exercício. Como que ficaria isso? Vou pegar uma substância qualquer, o fluoreto de potássio. E esse fluoreto de potássio, ele é um sal no estado sólido. Se esse fluoreto for aquecido, passar por um processo de fusão, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. E lá no estado líquido ele vai ser separado em polo positivo, íon positivo e íon negativo. Correto até aqui? Isso daqui é o que acontece. Então, por exemplo, se eu colocar esse fluoreto de sódio aqui dentro, ele vai ser aquecido, aí ele vai separar o íon positivo do íon negativo. Aí nós temos dois polos, o polo negativo da eletrólise e o polo positivo da eletrólise. Como que é chamado polo negativo na eletrólise? Porque isso aqui tudo está acontecendo na eletrólise. Como que é chamado polo negativo na eletrólise? Ele é chamado de cátodo. E o que acontece no cátodo? Uma redução, ganha elétrons. Como é chamado o polo negativo na eletrólise? Ânodo. E no ânodo acontece uma oxidação. Porque o que acontece na separação dos íons? Um vai se ligar ao polo negativo e o outro íon vai se ligar ao polo positivo. Aí eu pergunto, quem vai se ligar ao polo negativo? Os íons positivos, o potássio. Então ele vai sofrer um processo de redução. Então como que fica? K mais um elétron. Por que um elétron? Porque ele está ganhando um elétron. Por que ele está ganhando? Porque é o cátodo, formando K sólido. Então, no polo negativo da eletrólise vai ser depositado o potássio. Agora vamos lá, o polo positivo vai atrair quem? O íon negativo, flúor menos. Só que no polo negativo vai acontecer, no polo positivo, no ânodo, vai acontecer uma oxidação. Se é uma oxidação, ele vai perder elétrons. Só que o flúor, ele é um não metal. Se ele é um não metal, ele não vive só, ele vai formar F2, que é o gás flúor. Então, o flúor, na temperatura ambiente, ele é gasoso. Quantos flúores foram formados? 2. Então, aqui eu preciso de 2 flúores. Quantos elétrons ele perdeu? 2 vezes 1, 2 elétrons. Correto?
Como que fica a reação global desta eletrólise? Essa eletrólise que eu estou ensinando para vocês, ela se chama eletrólise ígnea. O que é ígnea? É quando acontece através de uma fusão. Quando nós temos uma substância que está no estado sólido e é aquecida e passa para o estado líquido. Primeiro, o número de elétrons está igual? Não. Vou inverter. Vou multiplicar o de cima por 2, o de baixo por 1. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Corta os elétrons. Eu vou ter K+, mais 2F-, lembrando que aqui ele está no estado líquido. Aí, depois eu vou ter, formando quem? K sólido, potássio sólido, ele é um metal alcalino, então ele está no estado sólido, e F2 gasoso. Eu multipliquei o potássio por 2, então essa é a reação que acontece na eletrólise ígnea. Vamos pegar um outro exemplo? Agora eu vou usar uma outra substância. Então, eu quero fazer uma eletrólise do brometo de magnésio, certo? Então, eu vou fazer uma eletrólise do brometo de magnésio. Primeira coisa, essa substância, um sal, está no estado sólido. Ela vai passar por um processo de fusão. O que é a fusão? Vai separar o íon positivo do íon negativo, porque ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então, vai ficar magnésio mais 2. Lembrando que o magnésio, a carga dele é mais 2, porque ele é da família 2A. Mais, quantos bromos eu tenho? 2. Então, 2Br menos. Correto? Então, ó, magnésio mais 2Br menos. Isso é o primeiro processo que eu tenho que fazer numa eletrólise ígnea. Eu vou separar o íon positivo do íon negativo. Aí eu sei que na eletrólise eu quero saber quem vai se depositar no polo negativo e quem vai se depositar no polo positivo. Isso daqui é na eletrólise. Então, na eletrólise, como é o nome do polo negativo? Cátodo. E o que acontece? Uma redução. Como é o nome do polo positivo? Ânodo. E o que acontece? Uma oxidação. Então, quem vai ser atraído para o polo negativo? O magnésio. Por quê? Porque o negativo atrai o positivo. Então, Mg mais 2. Não está acontecendo uma redução? Ele vai ganhar elétrons. Quanto que ele vai ganhar? 2 elétrons. Mais 2 elétrons, formando magnésio no estado sólido. Então, na eletrólise do brometo de magnésio, no polo negativo, eu vou ter a formação do magnésio sólido. Já no polo positivo, quem vai ser atraído? O bromo. Então, 2Br menos. Lembrando que no polo positivo da eletrólise, ele se chama ânodo, acontece uma oxidação, ele vai perder. Lembra, gente, que sempre que for no ânodo, vai vir o negativo. E o negativo aqui, ó, ele sempre é um não metal. E não metal não vive só. Br2 mais... Quantos elétrons? 2 vezes 1, 2 elétrons. Certo? Lembrando que o bromo, na temperatura ambiente, ele está no estado líquido, tá? Então, o que nós podemos ver? Que na eletrólise ígnea do brometo de magnésio, eu vou obter no polo negativo o magnésio sólido e no polo positivo o bromo líquido, certo? Se quiser saber a reação global, corta os elétrons, né, que aqui tá igual, copia o que sobrou. Mg mais 2Br menos, formando Mg sólido mais Br2 líquido. Correto? Assistam o vídeo. Até a próxima aula.